anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E nós estamos nesse interregno aí, né? Nós ministramos 10 séries neste ano. Não sei se você é uma pessoa meticulosa. Eu me recordo de um irmão que participou conosco, hoje ele mora em Guarujá, ou em Santos, e ele anotava todas as mensagens. Nós tivemos 10 séries que poderiam ser agrupadas em 3 grandes grupos. Os grupos poderiam dizer para nós sobre vida responsável, sobre vida vigilante e confiança e cuidado. Nós trabalhamos essas 10 séries com esse enfoque. O propósito foi de encorajar você a uma vida responsável mesmo. Enquanto Jesus não vem, que você viva de forma muito responsável, porque de tudo que a gente faz nós vamos um dia prestar contas. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você vai prestar conta de tudo que você fizer. O segundo propósito dessas séries foi despertar você para uma permanente vigilância. Cara, você não pode viver distraído. Você não pode ficar andando no mundo da lua. Você tem que estar com os pés na terra, mas com os seus olhos fitos no céu. E fortalecer você também para uma vida confiante e cuidadosa, porque tem muita gente desacreditada, o povo de Deus não. Eu gosto muito daquela canção, escutei um antropólogo falar o seguinte: os crentes são os únicos capazes de cantar assim, eu vou plantar e vou colher. Há uma canção nossa que diz isso. Então, cada vez que a minha fé é provada, essa é a canção, vou plantar e vou colher. Nós cremos nisso, dá trabalho e precisa esforço. Então eu espero, como equipe ministerial, junto com os demais pastores, que Deus tenha falado ao seu coração de forma muito particular. A gente começou 2025 estimulando vocês a viverem bem, até que Ele venha, viva bem. E aqui nós trabalhamos, viva intensamente, viva piedosamente, viva empreendedoramente, viva prudentemente. Foi o que falamos nessa série, começou em janeiro. Já logo em seguida trabalhamos o valor da vida comunitária com a série Conecte-se. Conviva e coopere. Falamos um pouquinho da importância, do valor que a igreja tem na vida, na conexão com as pessoas, na comunhão e no exercício do ministério. Eu acho tão interessante que a igreja, desde menino eu participo, me ajudou muito na minha formação de liderança. Desde criança. Hoje eu visitei uma casa, achei muito interessante que de repente ela levantou uma cortina e tinham lá o flanelógrafo. Quantos aqui conhecem flanelógrafo? Cara, a gente viajava porque eram umas figurinhas todas recortadas no feltro e elas tinham uma aderência, então essas figurinhas eram coladas. Então a tia ia contando a história e um dia o menino saiu lá de Ur dos Caldeus e o nome dele era Abraão e ela coloca a figura do Abraão. É isso. A igreja ela faz parte dessa conexão e da cooperação e da comunhão. Agora, se tem um livro no Velho Testamento que parece com Apocalipse, é o livro de Daniel. E nós fizemos uma série de pregação expositiva, continue firme até o fim. Porque Daniel nos ensina muito como viver no mundo. Se você foi levado cativo para um lugar diferente, e você, por que eu vim parar aqui? Que lugar ruim, Deus me tirou lá de Israel, de Jerusalém, e agora me colocou nesse caos em Irã, Iraque, porque era mais ou menos esse lugar, lá na região da Babilônia. Daniel poderia estar lá reclamando, mas ele não. Ele viveu naquele lugar como você e eu devemos viver no mundo. Você não é no mundo, você não é do mundo, mas você está no mundo. Então, você tem que viver neste mundo com o coração no céu. E Daniel nos ensinou, são 12 capítulos, foi uma série de pregação expositiva. No ano de 2026 nós queremos trabalhar uma série de pregação expositiva num livro também enigmático, que é o livro de Apocalipse. Nós vamos programar isso, tá? Em junho, fazendo também uma retrospectiva de tudo que aconteceu aqui nesse púlpito, nós trabalhamos a celebração da descida do Espírito Santo. Então, até que ele venha, viva o Pentecoste, quer dizer, experimente na sua vida uma vida vigorosa espiritualmente dizendo. Cara, nós não podemos ser uma vida apática, de marasmo, uma vida alienada, mas uma vida vibrante espiritualmente. Eu gosto muito da palavra abundante que Jesus ensinou. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então você precisa ter esta chama do Espírito e nutrir, e aqui estimular os dons, a plenitude, uma vida de comunhão. Agora, a vida cristã, ela não se faz aos finais de semana somente.
Isso tem gente até que hoje já vem de forma mais esparsa nos cultos. Tem gente que não vem frequentemente, regularmente dos nossos cultos. Eu quero desafiar você a fazer um ano 2026 diferente. Eu aprendi isso desde a minha infância. Mamãe está aqui, papai, sempre me levaram. Todos os domingos era dia do Senhor. Eu aprendi isso, inclusive é um mandamento. Lembra-te do dia do Shabat, que é o dia do Senhor, para o guardar e santificar. Então, para mim, não tinha outra programação mais importante no domingo do que estar na casa do Senhor. Aprendi isso. Por isso que nós estimulamos numa das séries cultive uma vida piedosa. Porque a vida piedosa é manter essa comunhão regular com o Senhor, mas não só de finais de semana, porque crente em Jesus, você que aqui está, e temos hoje muita gente visitando também, quantos aqui estão recebendo visitas em casa? Levante a mão. Aí, ó, que delícia, né? E é bom rever os nossos irmãos e amigos. Agora, a vida piedosa, ela tem que ser traduzida no dia a dia, na leitura da palavra, na oração, na comunhão com as pessoas, nas disciplinas espirituais, como o jejum e outras disciplinas que você pode exercitar. Por isso que você tem que cultivar esta vida piedosa. Louvado seja o Senhor pelos 62 anos da IPI de Dourados, que em julho nós migramos para cá, toda a estrutura nossa. Então a parte administrativa começou a funcionar aqui nesse bloco e fomos desafiados a ser uma igreja viva, uma igreja que inspira, igreja que seja sinal do reino de Deus na comunidade onde ela está inserida. E uma igreja com propósitos, 5 propósitos. A igreja é para adorar a Deus, para evangelizar, para discipular pessoas, para desfrutar da comunhão e para exercício do ministério. Todos vocês, conforme 1ª carta de Pedro 5:10, que diz assim, 4:10, que diz assim, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você recebeu pelo menos um dom. E esse dom, meu querido, que você recebeu, você precisa exercitar para a edificação do corpo de Cristo. Há uma canção antiga que eu escutava do coral Arautos do Rei, que dizia assim, Deus dá-nos promessas, Deus cumpre o que diz, jamais foi a fé iludida. E nós trabalhamos essa série, até que ele venha, confie nas promessas, se apegue nas promessas de Deus. E Paulo diz, porque quantas são as suas promessas, tantas tem nele o sim, e para ele é o amém, para a glória de Deus Pai, por nosso intermédio. Então se apegue, agarre nas promessas de Deus para a sua vida. E como a gente gosta dos salmos, os salmos são lenitivos, são refrigérios, são bálsamo para a alma, por isso que nós trabalhamos já aqui, quase outubro, renove a sua alma no divã de Deus. Poesias lindas que os salmos têm. E a gente recebe o refrescar do orvalho de Deus sobre a nossa vida. No final do ano, até que ele venha, defenda a sua fé. Nós estamos vivendo dias terríveis em que os princípios judaicos cristãos estão sendo atacados. E você tem que ter convicções da palavra, por isso que você precisa conhecer bem a palavra para defender a sua fé. E a gente encerrou com Resplandeça a Sua Luz, com as luzes do Natal. Nós tivemos aí um período de musical e falando de Jesus com a brilhante estrela da manhã, o sol nascente das alturas e as luzes no entorno do Natal. A estrela que guiou os magos, a glória que apareceu junto com os pastores, com os anjos aos pastores e a responsabilidade sua e minha de ser luzeiro de Deus nesse mundo. Então hoje, como último domingo, com esta mensagem, nós vamos encerrar a série até que ele venha resplandeça a sua luz. Pois bem, esperamos que o Senhor tenha falado ao seu coração. Quanta coisa boa, se você foi uma pessoa aplicada e assídua, você pode aprender, progredir e crescer espiritualmente. Como equipe pastoral e como conselho da igreja, nós temos tentado ser fiéis à palavra e pregar deste lugar a palavra de Deus. Então, se você tem buscado este lugar, você vai receber sempre esse compromisso nosso com relação à palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na 1ª carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses 5, 1-11. E eu quero fazer essa leitura com você, porque Paulo vai instruir a igreja de Tessalônica um comportamento até que ele venha. O que é que eu tenho que fazer? O texto bíblico diz assim, você pode acompanhar mesmo assentado. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva.
Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Pai, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração nessa noite, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema nosso é até que Ele venha, resplandeça a sua luz, viva como filho da luz. Eu quero que essa mensagem seja destacada, você vai ver essa luz acompanhando, mas é que eu quero que você grave isto. Viva como filho da luz. Desde a ascensão de Jesus, a igreja vive um período de espera. Vive um período de aguardo. E lhe disseram, varões galileus, os anjos que estavam acompanhando o cenário, por que vocês estão olhando para as alturas do mesmo modo que vocês o viram subir, ele virá. O assunto que Paulo está tratando aqui neste lugar é sobre a volta de Jesus. Relativamente aos tempos e épocas, ele diz, e dá-la do dia do Senhor, que vem como ladrão de noite, porque a volta de Jesus é certa. Nós cantávamos muito isso no passado, por exemplo, uma canção que diz, dia glorioso há de ser, quando o meu Jesus eu hei de ver. Quão maravilhoso então será, quando o meu Jesus voltar. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. E é interessante retornarmos a pensar, porque o dia do Senhor vai vir. A carta aos Tessalonicenses foi escrita, é uma das primeiras cartas de Paulo, entre os anos 50 e 51 depois de Cristo, e nasce essa carta de um contexto muito pastoral, onde Paulo está com uma preocupação afetiva e urgente com os Tessalonicenses. E ele tinha um propósito, alguns deles, por exemplo, fortalecer essa igreja jovem na fé, trazer a elas uma gratidão pelo testemunho, porque eles também, Tessalonicenses, deram um bom testemunho, então Paulo estava agradecendo a eles. E um propósito de Paulo era corrigir algumas dúvidas sobre a vinda de Jesus que aquela igreja estava tendo, e ele orienta também quanto a uma vida santa e exemplar. Esta é a proposta desta carta. Na verdade, os tessalonicenses estavam ansiosos e confusos com relação à vinda de Jesus. Eu me recordo que quando nós estávamos para virar o milênio, uma vez eu morava lá naquela casa da Rua dos Missionários, de trás do templo, e atendi o telefone, uma pessoa ligou, de onde que é? Eu falei, da igreja tal, pastor, sim. Pastor, onde é que está na Bíblia que 1000 passarás, mas 2000 não chegarás? Eu falei, isso não está na Bíblia não, Mas as pessoas naquele período do milênio, da transposição, eles ficaram preocupados com a volta de Jesus, porque esse é um assunto que palpita muitos corações, e era o que estava acontecendo com a igreja de Tessalônica. Alguns temiam ser surpreendidos, de repente Jesus chegou e eles ficaram, ou até mesmo de ficarem para trás, era essa a ideia deles. Então, o apóstolo Paulo, com muito carinho, ele relembra aos Tessalonicenses da identidade cristã deles. Quem são os crentes em Cristo? Então, vocês não devem viver uma vida confusa como crente em Jesus, dominada pelo medo, pelo pecado e pela ignorância espiritual. Fiquem calmos, porque vocês não são da noite, vocês são do dia, vocês não são das trevas, vocês são filhos da luz, porque os cristãos são chamados para uma vida clara, coerente, desperta e viva. Então, quem é filho da luz não tem medo, muito pelo contrário. Aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo tem intenção de preparar a igreja para a volta de Jesus. E a carta confronta um estilo de vida contrário à fé. Por quê? Alguns estavam acomodados,
Talvez parece com o nosso contexto também. Algumas pessoas, além de acomodadas, desanimadas ou desordenadas, então eles chamam o povo de Deus para uma vida alinhada ao Evangelho. Meu irmão, se a tua vida foi meio desalinhada com o Evangelho em 2025, coloca um firme propósito de que em 2026 a sua vida seja alinhada com o Evangelho. Porque é a proposta bíblica e a carta, então, vai trazer estas conotações e implicações. Eu quero apresentar para vocês 3 implicações de um viver como filho da luz. Primeiro, viva como filho da luz, viva uma vida consciente. Diga para a pessoa, viva uma vida consciente. A palavra mais adequada aqui seria uma vida responsável. Porque ele diz, não durmamos como os demais, sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios, essa ênfase é muito importante aqui. O dormir é cair no sono, estar morto, cair em preguiça, escorregar no pecado, sentido figurado, ser indiferente à própria salvação. E a sobriedade é para que você esteja calmo, sereno de espírito, moderado, controlado e circunspecto. Esta ideia é trazida para aquele que é filho da luz. Tem que viver de forma consciente, tem que viver de forma responsável, não levando a vida, não empurrando com a barriga, não fazendo de qualquer jeito. Existe uma relação entre sobriedade e responsabilidade, porque a sobriedade clareia, a responsabilidade direciona. A sobriedade governa os impulsos, a responsabilidade governa as decisões. A sobriedade é uma postura interior, mas a responsabilidade é a prática externa. A sobriedade evita os excessos, mas a responsabilidade evita omissões. A sobriedade mantém o coração ligado, conectado e atento. A responsabilidade mantém os pés no caminho. Sobriedade é estar lúcido da alma, é desperto na mente e alinhado no espírito. E ela cria um ambiente dentro do seu coração, um ambiente interior, onde a responsabilidade se torna possível e sustentável. O contrário de responsável é irresponsabilidade e uma vida inconsequente. É muito importante você entender que uma vida consciente e responsável considera algumas coisas. Primeiro, uma pessoa responsável, ela é consciente das suas escolhas. Às vezes as pessoas fazem algumas escolhas sem refletir sobre as consequências que essas escolhas trarão. Você deve ter feito escolhas em 2025 e hoje experimenta alguns dissabores de escolhas erradas. Mas se você fez escolhas acertadas, você também experimenta coisas abençoadoras na sua vida. E essas escolhas podem ser em vários níveis, o jeito que você quer viver, o jeito que você quer tocar a sua família, o jeito que você lida com seus negócios. Dependendo como você escolheu, você pode colher coisas ruins, mas se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Também a vida consciente, além de mensurar as consequências das escolhas, ela tem propósito e sentido. Meu amigo, você tem que sempre perguntar para o Senhor, eu vivo para quê? Há uma canção antiga que sempre cantávamos aqui quando Asaf Borba vinha. Eu vivo só para te adorar, só para te exaltar. Eu vivo para a tua glória. Eu vivo com que propósito? Qual é a proposta de Deus para a sua história? Onde você mora? Qual é o propósito? Onde Deus te colocou no trabalho? Qual é o propósito? Então, é muito importante que a vida responsável considere o propósito e o sentido, porque nós não somos movidos pelo que dá vontade, mas pelo que está alinhado com os princípios de fé, com a missão e com os valores. Viver com o propósito é saber a razão das coisas e o propósito disto ou daquilo. Mas uma terceira coisa que uma vida responsável me leva, uma vida consciente, é a própria história. Eu sou responsável por mim mesmo. Eu brinco um pouquinho de tênis, é de um jogo muito difícil, e o tênis me ensina muito. Porque ele me ensina que quem erra não é o outro, sempre sou eu. Se você for brincar um dia de tênis, você vai falar, você não pode culpar ninguém no jogo, é você que erra. Então a briga é sempre com você mesmo. E esta é a ideia de uma vida responsável. Você tem que ter esta consciência da sua própria história. Quarta, uma vida responsável, o próximo, é importante ser considerado as pessoas. O próprio Senhor Jesus nos ensina, e na oração do Claudemir é essa, uma vida mais dilatada, com o coração, olhando para as necessidades das pessoas. Eu sei que esses dias a gente estava com um problema aqui na perimetral, porque trancaram a perimetral, e é o meu caminho de percurso.
Poxa, e a gente falou, pô, a gente tenta fazer o máximo para aproximar das comunidades próximas, e eles vêm e fecham isso para nós. É ruim, não vamos mais fechar aquela torneira ali, porque a gente não quer que mais ninguém beba água. Isso é egoísmo. Mas na hora humana a gente acaba pensando dessa forma. Mas nós precisamos ter uma ideia do próximo. Quem é o meu próximo? Jesus tem uma parábola sobre isso, do bom samaritano. Se você quiser saber como é, quem é o próximo, todas as pessoas que têm necessidade, que estão ao seu lado, é o seu próximo. Mas também, uma vida consciente e responsável, ela aproveita bem o tempo. O tempo é muito rápido, meu amigo. E se você morgou nesse ano, você perdeu oportunidades. E é importante remir o tempo. A palavra de Paulo à igreja de Éfeso, portanto, remir o tempo, porque os dias são maus. Então, aprenda a valorizar cada momento. Como também Moisés usa a expressão no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançar coração sábio. Pai, que eu viva todo o tempo da minha existência. O tempo Cronos, ele é composto de 24 horas. Foi uma criação de Deus. E tem gente que administra bem, dorme 8 horas de boa, faz o seu exercício, faz sua academia, faz sua vida devocional, faz o seu trabalho, tem tempo de lazer, tem tempo das refeições, higiene pessoal. Ele coloca tudo isso no seu planejamento semanal e o tempo dele rende. E as coisas são mais produtivas, meu irmão, não perca tempo. É esta a ideia de vida responsável. E por fim, uma vida responsável, ela considera Deus acima de tudo. Meu irmão, você pode mudar para qualquer lugar, desde que Deus seja a prioridade da sua vida. Você pode tomar decisões profissionais importantes, desde que Deus tenha prioridade nesse projeto. Não ouse fazer nenhum projeto. Tiago, ele repreende aqueles que já fazem, porque já que tais com arrogantes pretensões. Amanhã nós vamos fazer isso, vamos comprar, vamos vender, vamos fazer isso e aquilo. Diz Tiago, você não deve fazer assim. Faça sempre para o Senhor, se Deus quiser, farei isto e farei aquilo. Diga para a pessoa que está falando, se Deus quiser, você vai realizar, você vai fazer, você vai acontecer. Segundo lugar, viver como filho da luz, além de considerar uma vida consciente e responsável, leve em conta também uma postura vigilante. Diga para a pessoa que está ao seu lado numa atitude de imperativo, vigia, meu irmão. É isso aí, é imperativo, vigilância. O texto diz que o Senhor vem como ladrão de noite, portanto não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Viver como filho da luz é uma convocação, uma postura de vigilância permanente, sem descuido. Esses dias atrás nós tivemos 3 refletores aqui, roubados bem lá, que ficam naqueles coqueiros ou palmeiras de fora. Mas nós temos gente na guarita. O que estava acontecendo com você, Senhor? Por que quando eu vi, fui ao banheiro e... pedi para colocar uma câmera dentro da guarita para ver se o guarda dorme. Vigia. Áreas de vigilância nossa, vigilância espiritual, guardar o coração, guardar a fé e guardar a santidade, um coração atento, um coração obediente à palavra, um coração contrito, um coração humilde, mas entra também uma vigilância moral, muito cuidado com a sua conduta, com o seu testemunho. Eu conversava com um profissional da nossa igreja do direito e ele tinha vacilado numa situação e falou, pastor, a gente sabe quando a coisa está errada. E a gente recebe esse sinal, mas a gente vai no embalo. E depois, por uma escolha errada, colhe consequências terríveis. E vive alguns momentos difíceis que não precisava passar. Então, meu amigo, você tem que estar vigilante no seu aspecto moral, na sua conduta, no seu testemunho. E aqui entra pés firmes, que seja a prática responsável. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fixe os seus olhos no Senhor, o autor e consumador da vida. Mas além da vigilância espiritual, vigilância moral, tem a vigilância missionária. Meu amigo, se Deus te concedeu dons, use-os para a glória dele. Você tem muitos serviços. Algumas pessoas objetam dizendo, nós somos uma igreja grande, não tem muita gente para trabalhar. Não. Você é chamado para fazer discípulos. Uma ênfase que queremos dar em 2026 é que todo crente é um ministro e todos vocês precisam aprender a discipular, a fazer discípulos. E é esta palavra que Paulo utiliza à igreja da galáxia. Eu sofri
sofro dores de parto, até que Cristo seja formado na vida das pessoas. Meu irmão, você que já tem 5 anos de carreira cristã, 7, 10, 12, 15, 20, 30, 40 anos de caminhada cristã, você precisa ajudar aqueles que são bebezinhos na fé a falar de Jesus, a discipular essas pessoas, discipulado, descer para o lado dessa pessoa e formá-la. Cristo nesta pessoa. Então essa é uma vocação e uma vigilância missionária. E Deus vai cobrar isso de nós. Alguém já disse assim que às vezes na igreja nós estamos dando toicinho para porco gordo. Coisa esquisita, né? Mas tem um texto na Bíblia que diz assim: o meu amado engordou e deu coices. Gente, na Bíblia está isso. O meu amado engordou e deu coices. Porque só engordou e não produz. E nós precisamos produzir, nós precisamos reproduzir Cristo na vida das pessoas. E por fim, uma vigilância escatológica, porque a vinda de Cristo é iminente e há uma esperança na eternidade. A palavra de Jesus, e o próprio Jesus diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Você não sabe se será ainda nesse final de ano, se será no começo do ano, se será na Copa do Mundo, se será antes das eleições que vamos ter nesse ano. O Senhor Jesus nos conta a parábola das 10 virgens: vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Sê vigilante e fortalece o que resta. Olhos erguidos, fitos no céu, na expectativa da volta de Jesus. E aqui é importante, na postura vigilante, perceber o contraste entre luz e trevas. O versículo 6 diz: não durmamos como os demais e sejamos sóbrios. Aqui temos 2 imagens do cotidiano de qualquer pessoa para ensinar uma lição espiritual. Paulo está contrastando 2 estilos de vida: o das trevas e o da luz. Os que dormem, dormem de noite. Dormir aqui não é apenas descansar fisicamente, mas a imagem é de insensibilidade espiritual. Tem crente dormindo. Pode ser até no culto agora, mas acorda, meu irmão, varão. Mas a ideia é de gente indiferente às coisas de Deus. Gente vivendo sem consciência da realidade espiritual. E as coisas são interessantes, como Deus molda a gente. Entrou hoje aqui o Lucas, ele deve estar aqui. O Lucas está com o Rafael aqui. Lucas, Rafael... Tá aí, Lucas. O Lucas estava aqui hoje, um pouco desgovernado por algumas coisas, e falou: mas aqui é minha casa. Eu falei: onde que está a sua casa? Ele falou: aqui é minha casa. E ele precisa da graça de Jesus, orou comigo ali, agora, recentemente, mas ele estava aqui. Primeira coisa que o Lucas fez, chegou hoje aqui, ele entrou e veio no púlpito aqui. E está todo sujo, todo desfigurado. Mas Jesus te ama, Lucas. E Jesus vai restaurar a sua vida, querido. É isto, querido, que nós precisamos estar atentos para discernir as questões espirituais, a realidade espiritual, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que você, Lucas, tenha vida e vida em abundância. E nós precisamos entender as realidades espirituais. Então, dormir significa acomodação, desatenção e despreparo. Viver sem perceber o que Deus está fazendo. A noite simboliza esse ambiente onde isso acontece, as trevas espirituais, a ignorância, a vida sem propósito em Deus. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. A embriaguez simboliza a perda de controle, a falta de sobriedade e a desordem dentro de você. São as pessoas que vivem guiadas pelos impulsos, pessoas que vivem sem domínio próprio, autocontrole, sem clareza moral, pessoas sem responsabilidade espiritual, sem discernimento. Agora, enquanto as trevas representam a indiferença, o descuido espiritual e a confusão, a luz representa a vigilância, a sobriedade e a esperança. Vocês são filhos da luz e vocês não são filhos das trevas. E a postura vigilante, então, é viver acordado para Deus. Sensível ao que o Senhor está fazendo. É viver desperto para Deus. É cuidar da vida espiritual com intencionalidade. É discernir o tempo presente. Tem muita coisa que o mundo oferece hoje. Tem muita distração. E você quer ver quando o povo de Deus se perde? A gente vê isso também quando os prospera. Tem gente que não pode ter carro bom, tem gente que não pode ter casa boa, tem gente que não pode ter dinheiro para viajar, porque quando essas coisas chegam na vida dele, eles deixam, a primeira coisa que fazem é deixar as coisas de Deus em segundo plano. Eu aprendi desde 11 anos, que foi o lema da minha vida, Mateus 6,33, repita comigo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e toda a sua justiça, e todas as demais coisas
vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, priorize o reino de Deus. Cuide da vida espiritual com intencionalidade. Discirna o tempo presente e mantenha a esperança ativa. Saiba que isso vai voltar, mas saiba que a vida acontece hoje. Você sabe que aconteceu um erro histórico em Atos dos Apóstolos? O que aconteceu? Eles pensavam que Jesus ia voltar logo. E começaram a vender as propriedades. Vamos aguardar agora, aguardar Jesus voltar. E a igreja de Jerusalém recebeu oferta das igrejas da Ásia e da Europa para ser sustentada, porque eles foram displicentes. Eles pensaram, Jesus vai voltar logo, então vamos só aguardar a volta de Jesus. E Jesus até hoje não voltou. Então, nesse sentido, é muito importante que você viva a fé no cotidiano com os olhos na eternidade. Viva com o coração lá no céu, mas com os pés na terra. Esperança no futuro, mas fidelidade no presente. Vida de prontidão, de preparo, de disposição, de discernimento. Essa é a expectativa ativa. Por fim, viver como filho da luz requer uma vida consciente, uma postura vigilante, requer uma esperança confiante. Diga para a pessoa que está ao seu lado, viva uma vida confiante. Tem muita gente incrédula, tem muito crente pessimista, tem muita gente que não crê nem nas promessas de Deus. Há bom futuro, a Bíblia diz, há esperança. Viver como filho da luz é um chamado a uma espera confiante. O versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma esperança confiante, em primeiro lugar, no processo de salvação. Ele não nos destinou para o sofrimento, para a ira, para o banimento. Ira aqui não é a explosão emocional de Deus, mas o juízo final contra o pecado. A consequência da rejeição a Deus é a ira de Deus, mas os crentes como filho da luz vão ser salvos. É isso que a palavra está dizendo. O propósito de Deus para os que creem não é a condenação. O fim do cristão não é a punição. A história do crente não termina em juízo, mas em redenção. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Nenhuma condenação há para a sua vida, meu irmão. Se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. E o texto diz, para alcançar a salvação. Alcançar não é merecer ou conquistar por esforço humano, mas significa receber e entrar, herdar aquilo que Cristo conquistou. Vocês já ouviram falar na teologia de 3 momentos da salvação? Repita comigo, justificação, santificação e glorificação. Nesse processo, são 3 fases da salvação na teologia que a gente estuda. A justificação, Deus me tornou justo. Você não vai conseguir ser justo por conta própria. Deus o justificou. Agora nós estamos vivendo o segundo momento da salvação, que é o processo de santificação na nossa vida. Deus vai limpando as sujeiras do seu coração. Por isso que Jesus diz em João 15, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós devemos viver em santidade de vida. Santifica os nossos olhos, santifica os nossos pensamentos, santifica os nossos pés, santifica os nossos passos, a nossa boca, toda a palavra. Que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Santifica, Senhor. Mas o terceiro momento será no futuro, quando Jesus voltar, o seu corpo será glorificado. E isto é o que nós almejamos. Paulo está apontando especialmente para essa fase final, estarmos em Cristo plenamente, livres do pecado e do juízo, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas além dessa esperança confiante no processo de salvação, uma esperança confiante na vida e na união com Ele. Porque é isso que diz o versículo 10, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, se estamos vivos ou se já morremos, se acordados ou descansando, pertencemos a Cristo. Vivamos em união com Ele. Cristo morreu por você para garantir que a sua vida, o seu futuro e o seu destino final sejam unidos a Ele, unidos com Ele tanto agora quanto no dia da sua volta. Essa união traz uma ideia de pertencimento, unido com Cristo na morte da cruz. Traz a ideia de segurança eterna.
A morte não nos separa. Traz a ideia de comunhão presente e futura e esperança para quem vive e para quem já partiu. E por fim, uma esperança confiante a ser compartilhada e estimulada. E aqui Paulo usa umas palavras muito importantes na conexão e integração de fé. Uns aos outros, reciprocamente. Olha aí no versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meu irmão, você foi chamado para ser um paráclito. Você foi chamado para estar do lado das pessoas, para consolar o coração. Barnabé é chamado na Bíblia do filho da exortação. Consolar não é apenas dizer palavras bonitas, mas fortalecer o coração do outro. Ajudar a carregar o peso das dúvidas e lutas. Relembrar uns aos outros da esperança em Cristo. Sustentar quem está fraco, ansioso, abatido. E aplicar o evangelho à vida emocional e espiritual do irmão. E se algum irmão seu pisou na bola, errou em algum momento, entenda a graça. Porque a primeira coisa que as pessoas querem fazer, está vendo? Que a graça seja derramada. E que o amor, que cobre multidão de pecados, restaure esse meu irmão que tropeçou, que pisou na bola. Consolar é ser presença de esperança na vida do outro. E edificar reciprocamente significa crescer em maturidade, crescer juntos, deixar de ser raso, crescer em responsabilidade. E a comunidade como obra de Deus sendo construída. Tem muita coisa que Deus quer fazer através da IPI de Dourados e de outros irmãos, de outras comunidades que a questão, tem alguns irmãos de Lusiana, tem alguns irmãos da IPI Tucuruvi, deve ter outras pessoas aqui neste lugar, nesta noite. Mas lá onde Deus te plantou, use os dons que você tem para a edificação do corpo de Cristo. Até que Ele venha, resplandeça a sua luz. Viva como filho da luz. Quero convidá-lo a se colocar em pé. Diga para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, com muito carinho, neste novo ano, viva como filho da luz. Uma vida consciente, uma vida responsável, uma postura vigilante, vigiar com fidelidade. Espera, Ele virá, aguarde, com expectativa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja uma esperança confiante. Essa deve ser a vida de um discípulo de Jesus. Quantos querem viver nessa expectativa, nesse ambiente de filho da luz? Esse deve ser o caminhar da igreja, deve ser a postura de um crente em Jesus enquanto a volta de Cristo. Você é chamado para ser luz do Senhor, você é chamado para ser luz do mundo, e você é chamado para viver neste mundo em trevas, resplandecendo como luzeiro. Avante. Que essa canção que vamos fechar nesta mensagem possa falar ao teu coração. Nós vamos continuar adiante. Obrigado, Senhor. Tchau, 2025. Nos despedimos. E venha, mas nós vamos sempre avante. Vamos declarar isso? Rocha que não se moverá. Somos tua noiva, somos tua igreja, preparada pra guerrear. Vamos sempre à frente, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem.
nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei. 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 Continua. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos Declare. tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos suas vozes. Erguemos nossa voz, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé no poder que do alto vem. Pai, nós somos chamados como igreja, não estamos aqui por um acaso, não fomos cuspidos no mundo, nós somos feituras do Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais o Senhor de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui está o teu povo, Deus, o Senhor trouxe essas pessoas para estarem juntas aqui neste lugar, para serem desafiadas a viver como filho da luz, no mundo tenebroso, no mundo em trevas, mas possamos nós viver uma vida responsável, uma vida consciente, uma vida vigilante e uma vida esperançosa e confiante no Senhor. Que seja assim. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo para esta fé viva, em nome de Jesus. Amém.